Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje há 11 dias das nossas eleições e nós que estamos acompanhando esse processo eleitoral do nosso país a cada instante, nada pode chocar mais a gente do que ver a exploração de pessoas absolutamente vulneráveis ou pessoas que estão absolutamente desprotegidas. Isso já é chocante em qualquer ambiente, em qualquer momento, mas no momento eleitoral isso ganha um contorno muito maior porque nós estamos vendo milhões de brasileiros que estão sendo iludidos, estão sendo levados por um grupo de estelionatários, de pessoas vigaristas, de pessoas desumanas e que pensam, sobretudo, apenas em si e apenas em dinheiro. Isso faz uma conexão muito ruim nesse processo político. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas dessas questões, sobre os últimos acontecimentos e como é que isso está mexendo nesse processo eleitoral. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora a vir fazer parte do nosso portal também. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. É uma forma de você estar atuando nesse processo todo e estar também ajudando a gente a construir uma barreira contra esse tipo de situação que eu acabei de falar aqui na abertura do nosso encontro. Você que é muito bem-vindo, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá também e vamos seguir em frente. Gente, nada pode chocar mais um pai e uma mãe do que ter conhecimento de uma história onde você ficou sabendo que uma filha sua ou um filho, né, estavam brincando, adolescentes, estavam na casa de um amigo, estavam num clube, estavam em algum lugar e de repente reunidos eles são abordados por um senhor que para de motocicleta e sem nenhuma explicação pede para entrar na sua casa ou no clube, né? E de repente tem ali um relacionamento rápido com aquelas pessoas ali, uma conversa, enfim. E quando ele sai daí, ele publica nas suas redes sociais que ele encontrou foi um grupo de adolescentes que estavam se preparando para fazerem programas, para se prostituírem. Como é que você como pai, você como mãe, você como avô, reagiria em relação a esse senhor que fez esse tipo de situação? Pois bem, isso não foi uma fantasia. E esse senhor é o presidente do nosso país, que uma vez esse fato tendo sido espalhado, está causando muito incômodo, ele vem a público tentar pedir algum tipo de desculpas justamente ao lado da sua mulher, que se coadunou, né, que legitimou, foi cúmplice nesse tipo de patifaria. A gente não precisa viajar muito nessa história. Se você tem uma sinceridade na sua alma e você toma conhecimento de um fato desse, como é que você se sente em condições de, numa eleição, você colocar o destino de todas as crianças, todos os adolescentes, todas as famílias nas mãos de uma figura como essa? Essa figura respeita a família, ele faz da verdade mesmo uma bandeira. Bem, e hoje nós estamos vendo mais um tipo extremado de calhordice religiosa. Quando a gente espera de ver um líder religioso, né, de pregar para o seu rebanho coisas positivas, coisas boas, a irmandade, a fraternidade, envolver essas pessoas no trabalho social, no progresso, na sua emancipação, a gente vê exatamente o contrário, pessoas utilizando da fé que essas pessoas têm na palavra, né, de Deus, numa Bíblia, num pastor, de uma forma absolutamente corrupta, de uma forma bandida e diremos até, usando um ambiente bíblico, né, de uma forma diabólica. Bom, o que aconteceu? Vou pegar aqui algumas situações para ilustrar o que eu estou falando, né? Porque eu tenho comentado muito aqui que o pastor Silas Malafaia, há muito tempo ele não é pastor. Ele é um quadro político, né? Ele é um líder partidário. E ele publicou, gente, esse tipo de vídeo nas suas redes sociais de uma forma absolutamente mentirosa, porque ele sabe que é mentira. E pior de tudo que ele está classificando, usando esse vídeo, para chamar o Lula de mentiroso, né? Para classificar o outro, né, de mentiroso. Vamos ver aqui o que aconteceu. Finalmente saiu o plano de governo do Lula. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Vai deixar ele fazer isso com você? Então, Finalmente. Isso é que está rolando nas redes do Malafaia. Agora vocês vejam se isso é coisa de alguém que a gente possa classificar como uma pessoa sincera, politicamente, religiosamente, enfim. Se a gente for pegar o que aconteceu de fato, o Lula estava falando exatamente o contrário, ele estava falando do Bolsonaro no Flow, na noite de ontem, né? Vamos pegar esse trecho aqui, vamos resgatar aqui. Só arrumar aqui o áudio aqui. Opa, vamos lá, o que aconteceu? Vamos lá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir.
Eu estava vendo um vídeo do Bove Farias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Bom, foi isso que foi dito, mas quando a gente tem um pastor que usa de uma má-fé, usa assim de um trambique para poder criminalizar, né, para desmoralizar o outro, claro que quando você tem um ser orientado, como é o caso do atual presidente da República, a mentira passa a ser a moeda, né, corrente da prática dessas pessoas. E aí, entrando nesse ambiente bíblico, né, porque a gente tem muita gente religiosa que assiste aqui os nossos encontros, está sempre com a gente, é bom a gente lembrar também que existe um versículo bíblico que está lá no João 8,44, que diz o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, está se referindo ao diabo, né? O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Bom, a gente vê o tanto de gente que morreu no Brasil nas mãos dessas pessoas, ou por conta dessas pessoas, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, gente, é isso que está acontecendo no Brasil. E aí nós vamos ter pesquisa do Datafolha logo mais. Essa pesquisa deve captar o que está acontecendo, esse massacre midiático, as redes sociais fazendo a demonização, né, do PT, do Lula, enfim. Existem outras situações aqui que eu vou analisar com vocês também, mas eles estão tirando proveito de uma forma muito criminosa de alguns sentimentos que uma parcela da população brasileira tem. Isso somado a esse tipo de situação prática aqui, que a gente vê também com muita dose de hipocrisia, relatada aqui pelo editorial do Globo de hoje, que diz que dar consignado a beneficiários de auxílios é insensatez. Em uma semana, a Caixa liberou 1 bilhão e 800 milhões a 700 mil pobres. Eles deverão 50% a mais daqui a um ano. Pois bem, por que eles não fizeram uma campanha? Não denunciaram isso antes? E por que eles sustentam Paulo Guedes? Por que eles ficaram calados há tanto tempo, durante esse tempo todo, em cima dessas mentiras, ou sobre essas mentiras que Bolsonaro conta cotidianamente? Nunca foram rebatidas, principalmente as mais fortes, né? As que contaminam mais as pessoas, porque sempre houve um ganho econômico no final da história. Não pensem vocês, nunca vocês estão chegando aqui agora, no nosso portal, que Bolsonaro e TV Globo e os grandes grupos midiáticos são inimigos. Não, eles fingem que têm animosidade, mas estão todos do mesmo lado porque estão todos lutando, estão todos fazendo tudo que podem para garantir cada vez mais a concentração do orçamento do nosso país, da riqueza do nosso país, nas mãos de poucos, né? Nem à toa que o governo Bolsonaro, no plano social, é uma catástrofe absoluta. E os jornais vão denunciando esse tipo de situação. Até o uso do fundo de garantia. Uso até do FGTS futuro. Quer dizer, o governo lançou 8 medidas no segundo turno, especialistas veem o uso da máquina. A gente é uma coisa descarada, aquilo que já foi citado aqui no editorial, né? Enfim, do 1 bilhão e 800 milhões, e, enfim, e a coisa vai se dando por esse caminho aí. Então nós vamos ter, certamente, um impacto na pesquisa eleitoral de hoje, dessa situação toda. Vai subir um pontinho para cá, um pontinho para colar, e isso vai demandar de todos nós cada vez mais estarmos denunciando esse tipo de situação e mais do que isso, encontrando os eleitores que não votaram em primeiro turno e mostrar para eles esse tipo de gente que está tentando ganhar as eleições no nosso país, conspurcando inclusive o nome de Deus, mexendo com a religião, atingindo as pessoas mais vulneráveis, fazendo aquilo que o Bolsonaro fez com essas crianças venezuelanas. Gente, nós ficamos chocados outro dia, quando nós vimos um médico se aproveitar de uma grávida, né, que estava tendo um bebê na sala de parto, fazendo as coisas mais absurdas. Aquela pessoa estava num estágio de vulnerabilidade. Isso deixa a gente extremamente chocado. E quando a gente começa a achar normal que um presidente da República cometa atos contra pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, a situação está muito mal. A gente tem que perguntar para alguém que vai votar no Bolsonaro se ele concorda com esse tipo de coisa, né? Ou se para ele é uma coisa indiferente. E as ferramentas estão poderosas para todos os lados, né?
Também está aqui no G1 um áudio do empresário aqui coagindo funcionários para votar em Bolsonaro, senão ele vai demitir. Mais um caso aí que vai merecer polícia, vai merecer condenação moral. Porque o empregado que passou por essa situação, gente, é importante que ele denuncie também. E mais do que isso, que ele entre com um processo pedindo indenização por danos morais, por constrangimento legal, que esse tipo de patrão faz nesse período eleitoral. Vamos acompanhar o que aconteceu. Opa, só um minutinho aqui que o áudio deu uma sumida. Pera aí, vamos botar aqui o áudio aqui. Nosso programa não tem edição, gente. Então, às vezes acontece um negócio assim desse. Vamos lá. Fazer também ameaça nos mercados em Formosa, tudo, fica todo mundo fora. Mesmo nós não comprando muito deles, mas os funcionários da gente, todo mundo compra nos mercados. Jogar isso na rua. Eu mandei botar já uns 10 grupos em Formosa. Isso aqui vocês vão ver, ele vai mandar aqui os empregados, né, a gravarem o voto, que é um crime, né? Reunir isso aí. Tocantins está certa também, que nem o senhor estava certo. Bota para fora logo. Eu também lá em casa que estava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás, aí dos outros 10 que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Você vira, entra com celular no sutiã que seja, vai filmar, senão rua. Gente, é um negócio pavoroso. São pessoas também que estão nesse estado de vulnerabilidade, né? Alguém que precisa do emprego. E outras coisas também que estão acontecendo. Essa insanidade está tão grande que as pessoas estão invadindo missas para atacarem os seus padres, né? Os seus religiosos ali. Bolsonaristas interrompem missas e ofendem padres. Religiosos veem falta de respeito. Gente, está uma epidemia. Estão entrando em tudo quanto é igreja. Está uma falta de respeito absoluto. E nesse momento, por que está acontecendo isso? Tem uma matériazinha aqui na Veja que faz uma análise da pesquisa Quest que saiu hoje. Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro. O que eles querem dizer com isso? É que 50%, 48% dos eleitores de Bolsonaro estão votando em Bolsonaro não por conta de Bolsonaro, mas porque não querem o PT de modo algum. Então, o que a campanha de Bolsonaro está fazendo? Está cada vez mais demonizando, cada vez mais criticando, cada vez mais falseando, cada vez mais intensificando algumas situações que ressaltam essa rejeição que ainda tem incutido em muitas pessoas aqui no nosso país. Isso sempre foi objeto de uma análise, de uma maneira geral, de todos os comentaristas políticos, né? A rejeição dos candidatos. Então, isso está sendo utilizado de uma forma muito estratégica, mas como eu estou mostrando para vocês, está sendo utilizado também de uma forma muito bandida, de uma forma absolutamente sem critérios, sem nenhum tipo de princípios. E como eu disse para vocês, né, o Bolsonaro tentando pedir desculpa dessa história aí, mas não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O Bolsonaro pede desculpas por insinuar prostituição de menor. Gente, é um negócio impressionante a cara aqui da senhora Michele, a senhora Damares. Quando a gente vê a Damares falar o que ela falou semana passada, para as pessoas que estavam numa missa com crianças, a gente vê o perfil moral dessas pessoas que é chocante. Eu comentei com vocês hoje mais cedo que até o ex-presidente Lula, que já viu todo tipo de político, ele já se confrontou com todo tipo de político, ele nunca viu uma pessoa como Bolsonaro, que é a encarnação de todos os males numa figura só. E realmente é muito chocante. Por mais que você se prepare para enfrentar uma pessoa assim, você sempre será pego de surpresa, porque a menos que você se dispa de todo valor moral, todo valor ético para enfrentar uma pessoa nesse nível, enfim, fica muito complicado, né? E hoje está circulando pelas redes, para a gente fechar aqui o nosso encontro, um vídeo muito interessante de uma senhora que assistiu o debate na TV Bandeirantes também, né? E ela ficou muito indignada com essa revelação adicional do Bolsonaro, esse preconceito que ele tem contra pobre, contra pessoas que moram em periferias, em comunidades, em favelas, né? E ela soltou o verbo aqui, eu quero compartilhar com vocês. Espero que dê pra gente acompanhar aqui. Vamos lá. As festas dos favelados aí do Rio de Janeiro. O Bolsonaro lá no programa ontem, no debate ontem, disse que os moradores aí do Alemão eram todos bandidos. Vocês estão todo mundo quieto? Vocês estão recebendo esse elogio aí da parte desse desgoverno aí?
E tá todo mundo calado, todo mundo quieto, o seu Bolsonaro só fica sabendo que o povo da favela não é tudo bandido, não. E aonde o senhor mora, aonde o senhor pisa, que é no asfalto, tem bandido, senhor. Inclusive dentro do teu avião, ô presidente Bolsonaro, tinha um bandido com 39 quilos de cocaína, que será dele, né? Estava dentro do teu avião. Então eu quero dizer pro senhor que o senhor também anda muito com bandido, tá ouvindo? E do lado da sua casa tem uma turma que foi encontrado 150 fuzis. E do outro lado da sua casa, o seu outro vizinho é assassino, foi apontado como assassino de Marielle. Então o senhor gosta muito, quem anda com bandido é o senhor. O senhor respeita o povo favelado, porque eu tenho 65 anos, criei 3 filhos na comunidade, morei nas comunidades de São Gonçalo Perigosa e meus filhos são homens honestos, sabe por quê? Porque a mãe dele e o pai dele são honestos. O senhor lave a boca para falar de favelado, porque no asfalto tem muito mais bandido do que na favela. Agora, sabe por quê? Vocês é tudo no sigilo, incluindo no sigilo de 100 anos. Mas isso vai acabar. Lula tá vindo aí. Para botar esse sigilo, a gente vai dizer pro senhor quem são os bandidos. Ok? Lave a boca para falar de favelado. Respeita as pessoas trabalhadoras desse país. Olha que beleza, né, gente? Por isso que eu tenho dito para vocês que no programa do PT é fundamental que se coloque mais o Fala Povo. Fala Povo é isso. É uma senhora colocando ali o depoimento dela, que a gente vê a honestidade integral, a honestidade pura, né, no tipo de depoimento como ela prestou agora. Gente, mais tarde então teremos Datafolha, vai dar alguns sinais para a gente, eu vou voltar amanhã para comentar em alguns aspectos essa pesquisa, né? E fica esse recado, que se tem alguma coisa envolvendo alguma coisa além da política real, que está num outro plano, nós vamos ver essa situação maligna muito mais próxima do Bolsonaro, Silas Malafaia, Damares et Caterva, do que em coisas que estão muito abaixo desse plano terreno, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos em frente. Até lá, tchau.